quando um dos homens mais ricos do mundo árabe ficou irritado durante uma reunião importante e disse algo em sua própria língua. Ele jamais imaginou que alguém ali entenderia. Muito menos que esse alguém seria uma garotinha de apenas 9 anos, filha da faxineira, que não só entendeu tudo, mas respondeu. E a resposta dela não só calou a sala, ela mudou o rumo de 2 vidas e fez até o CEO mais arrogante de Nova York perder o chão. Era uma manhã gelada de terça-feira em Manhattan, quando Sheikh Hassan al-Mansuri, um dos homens mais poderosos do Oriente Médio, cruzou as portas douradas do elegante edifício da Tech Vision Corp. Seus passos ecoavam pelo mármore italiano do lobby, enquanto homens de terno corriam para abrir elevadores e oferecer café. Hassan não era apenas rico, ele era influente de uma forma que poucos conseguiam compreender. Suas decisões de investimento podiam fazer ou quebrar empresas inteiras, e hoje ele estava ali para avaliar se a Tech Vision merecia receber $500 milhões. Aos 58 anos, Hassan al-Mansuri comandava empresas que movimentavam bilhões pelo mundo todo. Diferente de muitos bilionários que nasceram no berço de ouro, ele havia começado do zero, vendendo especiarias no mercado de Dubai, quando ainda era adolescente. Cada dólar em sua conta bancária representava suor, estratégia e, principalmente, um código de honra que ele jamais havia quebrado. William Ashford, CEO da Tech Vision, havia passado semanas preparando esta apresentação. Homem de 48 anos, formado em Harvard, William acreditava que sua posição lhe dava o direito de tratar os outros como inferiores. Ele via funcionários como Amanda Miller, a faxineira afro-americana que limpava seu escritório, como peças descartáveis de uma máquina. Para William, pessoas como Amanda simplesmente não existiam no mesmo mundo que ele habitava. A sala de reuniões estava perfeita, mesa de mogno alemão, cadeiras de couro italiano e uma vista de Manhattan que custava $5.000 por metro quadrado apenas para contemplar. Os executivos da Tech Vision estavam todos enfileirados como soldados, cada um ostentando ternos de $3.000 e relógios que custavam mais que o salário anual de Amanda. Mas naquela manhã havia algo diferente. Amanda Miller, de 32 anos, estava no prédio mais cedo que o normal, porque a escola da filha havia cancelado as aulas. O sistema de aquecimento havia quebrado durante a nevasca da noite anterior, e Amanda não tinha ninguém para cuidar de Samantha. A escolha era cruel: faltar ao trabalho e arriscar ser demitida, ou trazer a filha de 9 anos e torcer para que ninguém notasse. Amanda escolheu trazer Samantha. Ela sabia que William Ashford ficaria furioso se descobrisse, mas não tinha alternativa. 5 anos trabalhando naquela empresa haviam ensinado Amanda uma lição amarga. Para pessoas como William, ela era invisível mesmo quando estava bem na frente dele. Então, talvez hoje, ela conseguisse manter Samantha escondida na biblioteca do 35º andar até o fim do expediente. Samantha era diferente de qualquer criança que você já conheceu. Enquanto suas colegas de classe brincavam com bonecas ou assistiam desenhos animados, ela passava horas absorvendo conhecimento como uma esponja. A biblioteca da Tech Vision havia se tornado seu refúgio secreto. Ali, entre livros sobre culturas mundiais, história antiga e linguística, Samantha construía um mundo muito maior que qualquer pessoa ao seu redor conseguia imaginar. A reunião começou às 10 em ponto. Hassan cumprimentou todos com a cortesia de um diplomata, mas seus olhos experientes já estavam analisando cada detalhe. 50 anos de negócios haviam ensinado ao sheik que o caráter de um líder sempre se revelava nos primeiros 15 minutos de qualquer encontro. William começou sua apresentação com a arrogância de quem acreditava que o dinheiro do sheik já estava garantido. Ele falava sobre números, projeções e lucros com a empolgação de uma criança mostrando brinquedos novos.
Mas Hassan percebia algo mais sombrio por trás daquela performance. A forma como William se dirigia aos próprios funcionários. O desprezo mal disfarçado em sua voz quando mencionava a equipe de apoio, e especialmente a maneira como ele havia tratado a secretária que trouxe água para a mesa. Nossos lucros cresceram 340% no último trimestre, William anunciava, gesticulando dramaticamente enquanto caminhava pela sala. Com seu investimento, Sheikh Hassan, podemos expandir para mercados que nem sonhávamos alcançar. Hassan ouvia em silêncio, mas por dentro uma tempestade começava a se formar. Ele havia visto esse tipo de homem milhares de vezes, pessoas que confundiam sucesso financeiro com superioridade humana. O Sheikh sabia que investir em William Ashford seria como plantar sementes em solo envenenado. Foi então que a secretária tropeçou ao servir café, derrubando algumas gotas na mesa de mogno. William explodiu como um vulcão. "Incompetente! Você não consegue nem servir café direito!" Ele berrou, fazendo a jovem tremer de medo. "Chame a faxineira para limpar essa bagunça antes que manche a madeira." Hassan sentiu o sangue ferver nas veias. Em sua cultura, respeitar os que servem era um princípio sagrado. Mas William não havia terminado. "E onde está aquela faxineira mesmo? Amanda alguma coisa? Essas pessoas são todas iguais, nunca estão onde deveriam estar quando precisamos delas." Foi nesse momento que Hassan al-Mansuri perdeu completamente a paciência. Olhando diretamente para William, ele murmurou em árabe, com voz carregada de desprezo: "Hata al-Rajul laisa siwa gabi mutakabir la yastahik ahtiramana." O que Hassan disse poderia ser traduzido como: "Este homem não passa de um tolo arrogante que não merece nosso respeito." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos na sala ficaram paralisados, sem entender o que o sheik havia dito, mas percebendo claramente que não havia sido nada bom. William forçou um sorriso nervoso, tentando manter o controle da situação. Foi então que uma voz doce e cristalina quebrou o silêncio. "Ana muafikun mayak tamaman sayidi. Hata al-rajul yueamil ummi bishakl sayididan." Todas as cabeças se viraram em direção à fonte daquela voz. Ali, na porta da sala de reuniões, estava uma menina afro-americana de 9 anos, com olhos brilhantes de inteligência e um livro de história mundial embaixo do braço. O que Samantha havia dito era: "Concordo completamente com o senhor. Este homem trata minha mãe muito mal." Hassan al-Mansuri, um homem que havia negociado com reis e presidentes, que havia visto maravilhas em 7 continentes diferentes, ficou absolutamente sem palavras. Não apenas pela fluência perfeita da criança em árabe, mas pela coragem de uma menina de 9 anos em defender sua mãe diante de uma sala cheia de executivos poderosos. William Ashford estava vermelho de raiva e confusão. "O que está acontecendo aqui? Quem é essa criança e o que ela está fazendo na minha reunião?" Mas Hassan não conseguia tirar os olhos de Samantha. Em árabe, ele perguntou gentilmente: "Como você aprendeu minha língua pequena?" E Samantha, com a naturalidade de quem conversa sobre o tempo, respondeu em árabe perfeito: "Eu estudo sozinha na biblioteca, senhor Sheikh. Aprendi árabe, francês, espanhol, mandarim, alemão e italiano. Gosto muito de aprender sobre culturas diferentes." A sala inteira estava em choque absoluto. Os executivos se entreolhavam sem conseguir processar o que estavam presenciando. Uma criança de 9 anos, filha da faxineira, falando 6 idiomas fluentemente com um dos homens mais ricos do mundo. Hassan se levantou lentamente de sua cadeira, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e curiosidade. Pela primeira vez em décadas, ele havia encontrado algo que o surpreendia completamente, e naquele momento ele soube que esta reunião tomaria um rumo que ninguém naquela sala
poderia ter imaginado. Amanda Miller havia aprendido a ser invisível muito antes de começar a trabalhar na Tech Vision Corp. Crescer como uma mulher negra em bairros difíceis de Detroit já havia ensinado a ela que sobrevivência dependia de 3 coisas: trabalho duro, dignidade e a capacidade de se manter fora do radar de pessoas que poderiam machucá-la. Aos 32 anos, ela carregava nos ombros o peso de sonhos quebrados e a responsabilidade de criar sozinha uma filha brilhante. A história de Amanda começou 15 anos atrás, quando ela era uma jovem de 17 anos com grandes sonhos de estudar jornalismo. Suas notas eram excelentes e ela havia conseguido uma bolsa parcial para a Universidade de Michigan. O futuro parecia brilhante até o dia em que descobriu que estava grávida de Marcus, seu namorado do ensino médio, que prometera ficar ao seu lado para sempre. Marcus desapareceu na primeira semana depois que Amanda contou sobre a gravidez. Ele simplesmente empacotou suas coisas e se mudou para outro estado, deixando para trás apenas um bilhete rabiscado dizendo que não estava pronto para ser pai. Amanda nunca mais ouviu falar dele, e Samantha cresceu sem saber praticamente nada sobre o homem que a gerou. A mãe de Amanda, Dorothy Miller, havia trabalhado a vida inteira como doméstica para sustentar 5 filhos sozinha. Quando Amanda engravidou, Dorothy fez o que pôde para ajudar, mas seus recursos eram limitados. A bolsa de estudos foi perdida. Os sonhos universitários foram adiados indefinidamente e Amanda se viu trabalhando em 2 empregos diferentes, só para pagar as fraldas e o leite em pó. Samantha nasceu numa manhã fria de dezembro, pesando apenas 2,5 quilos. As complicações durante o parto custaram a Amanda suas economias e a encheram de dívidas médicas que levariam anos para quitar. Mas quando ela segurou aquele pequeno ser nos braços pela primeira vez, Amanda soube que faria qualquer sacrifício necessário para dar à filha uma vida melhor que a sua. Os primeiros anos foram uma batalha constante. Amanda trabalhava como garçonete durante o dia e faxineira à noite, dormindo apenas 4 horas por noite para conseguir tempo com Samantha. Ela observava outras mães levando seus filhos para aulas de piano ou cursos de idiomas e sentia o coração apertar, sabendo que não tinha dinheiro nem para um livro novo. Mas Samantha era diferente desde bebê. Enquanto outras crianças choravam ou dormiam, ela ficava horas observando tudo ao seu redor com uma curiosidade intensa. Aos 2 anos, já falava em frases completas. Aos 3, estava lendo placas na rua. Aos 4, havia devorado todos os livros da pequena biblioteca do bairro. Amanda percebeu que tinha nas mãos uma criança extraordinária, mas também sabia que não tinha recursos para nutrir adequadamente aquela inteligência. Foi então que ela tomou a decisão mais difícil de sua vida: se mudar para Nova York e tentar conseguir um emprego que, mesmo sendo humilde, pudesse oferecer a Samantha acesso a oportunidades melhores. A Tech Vision Corp estava contratando funcionários de limpeza quando Amanda chegou a Manhattan. O salário não era generoso, mas vinha com um benefício inesperado: acesso à biblioteca da empresa. Amanda havia mentido na entrevista, dizendo que Samantha ficava com uma babá após a escola. Na verdade, ela trazia a filha escondida para o trabalho sempre que necessário, e Samantha passava horas na biblioteca do 3º andar, absorvendo conhecimento como uma esponja seca. William Ashford havia contratado Amanda 5 anos atrás. Mas para ele, ela nunca passou de mais um nome na folha de pagamento. Ele a tratava como mobília, útil quando necessária, invisível o resto do tempo. Amanda havia perdido a conta de quantas vezes ele a havia humilhado. Na frente de outros funcionários, gritando por causa de uma mancha no tapete ou reclamando que ela não havia lustrado seu troféu de golfe com o brilho adequado. Essas pessoas não têm educação.
Ela já havia ouvido William dizer para outros executivos, como se ela não estivesse ali: é difícil encontrar funcionários de limpeza que façam o trabalho direito hoje em dia. Cada palavra era como uma facada no orgulho de Amanda, mas ela engolia o insulto e continuava trabalhando. Ela sabia que precisava daquele emprego e, mais importante ainda, precisava que Samantha tivesse acesso àquela biblioteca. Lá, sua filha havia descoberto um mundo de possibilidades que Amanda jamais poderia ter proporcionado sozinha. Samantha aprendia idiomas assistindo vídeos no computador da biblioteca durante suas pausas para o lanche. Ela estudava geografia, explorando mapas interativos e história mundial através de documentários educativos. Aos 9 anos, ela já havia lido mais livros que muitos adultos leriam na vida inteira. Mas o mais impressionante era sua capacidade de conexão. Ela não apenas memorizava informações, ela compreendia culturas, entendia nuances e desenvolvia uma empatia profunda por pessoas de todos os cantos do mundo. Amanda observava o desenvolvimento da filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho porque sabia que Samantha era especial de uma forma que poucas pessoas conseguiam reconhecer. Preocupação porque não sabia como uma criança tão brilhante poderia florescer completamente num ambiente onde sua própria mãe era tratada como lixo. As noites de Amanda eram dedicadas inteiramente a Samantha. Depois de trabalhar 12 horas limpando escritórios, ela chegava em casa e ajudava a filha com os deveres da escola pública local. Samantha sempre terminava rapidamente. As lições eram fáceis demais para ela. Então passavam o resto da noite conversando sobre as coisas que Samantha havia aprendido na biblioteca. Mamãe, Samantha disse numa dessas noites, você sabia que em árabe a palavra para mãe é e que em muitas culturas do Oriente Médio, as mães são consideradas as pessoas mais importantes da família? Amanda sorriu, acariciando os cabelos crespos da filha. Não sabia, querida. Onde você aprendeu isso? Nos livros da biblioteca. Eu gosto de aprender sobre como as famílias funcionam em lugares diferentes. Todas as mães trabalham duro para cuidar dos filhos, não importa onde elas morem. Essas conversas eram o combustível que mantinha a Amanda funcionando. Cada sacrifício, cada humilhação, cada hora de sono perdida valia a pena quando ela via os olhos de Samantha brilhando de curiosidade e inteligência. Mas Amanda também sabia que não poderia proteger Samantha para sempre da realidade cruel de como pessoas como William Ashford enxergavam pessoas como elas. Várias vezes, Samantha havia presenciado cenas de humilhação quando acompanhava a mãe ao trabalho. Ela via Amanda sendo gritada por erros que não havia cometido, sendo culpada por problemas que estavam fora de seu controle, sendo tratada como se fosse burra ou incompetente. Por que aquele homem grita com você, mamãe? Samantha perguntara uma vez, depois de presenciar William berrar com Amanda por causa de uma impressora que havia quebrado sozinha. Porque algumas pessoas acham que sua posição na vida lhes dá o direito de tratar outras pessoas mal. Querida, Amanda havia respondido com cuidado, mas nunca se esqueça, nossa dignidade não depende de como os outros nos tratam. Depende de como nós nos tratamos e como tratamos os outros. Era essa lição que Amanda tentava ensinar todos os dias, que o valor de uma pessoa não se mede pela quantia em sua conta bancária ou pelo título em seu cartão de visita. Que conhecimento e bondade são tesouros muito mais valiosos que carros caros ou roupas de grife. E que, independentemente de como o mundo as visse, elas tinham o direito de sonhar com um futuro melhor. Naquela manhã de terça-feira, quando Amanda trouxe Samantha para o trabalho devido ao cancelamento das aulas, ela não imaginava que estava prestes a presenciar o dia que mudaria suas vidas para sempre. Ela apenas esperava conseguir manter a filha fora de vista até o fim do expediente.
Mas o destino tinha outros planos para Amanda e Samantha Miller. Hassan al-Mansuri tinha negociado com reis, presidentes e os homens mais poderosos do mundo, mas nunca havia ficado tão genuinamente impressionado quanto naquele momento, olhando para uma menina de 9 anos que falava árabe com a fluência de um diplomata. Seus 60 anos de vida e 40 anos de negócios haviam lhe ensinado a reconhecer talentos excepcionais. Mas Samantha era algo completamente fora do comum. Pequena, disse Hassan em árabe, abaixando-se para ficar na altura dos olhos de Samantha. Como uma criança americana, aprendeu a falar minha língua tão perfeitamente. Samantha sorriu com a simplicidade de quem compartilha algo que ama fazer. Eu gosto de aprender sobre culturas diferentes, Sr. Sheikh. Comecei estudando árabe porque queria entender as histórias dos países do Oriente Médio. Então, descobri vídeos de professores do Líbano e do Egito que ensinavam online gratuitamente. Hassan ficou ainda mais intrigado. Uma criança que aprendia idiomas por pura curiosidade intelectual, sem professor, sem pressão, apenas pelo amor ao conhecimento. E quantas línguas você fala? 6, além do inglês, respondeu Samantha, agora alternando entre árabe e inglês, para que sua mãe, que havia chegado correndo e estava parada na porta em estado de choque, pudesse acompanhar a conversa. Árabe, francês, espanhol, mandarim, alemão e italiano. Estou começando a aprender russo agora. William Ashford, que até então havia ficado paralisado pela situação, explodiu. O que diabos está acontecendo aqui? Amanda, tire essa criança daqui imediatamente. Isso é uma reunião de negócios séria. Hassan se virou lentamente para William, seus olhos escuros brilhando com uma frieza que fez o CEO americano dar um passo para trás. Senhor Ashford, disse o sheik em inglês, com uma voz perigosamente calma. Esta jovem está demonstrando mais educação e inteligência em 5 minutos do que o senhor demonstrou em 1 hora inteira. Voltando-se para Samantha, Hassan continuou em árabe. Você disse que este homem trata sua mãe mal. Pode me contar o que acontece? Samantha olhou para sua mãe, que balançou a cabeça discretamente, pedindo para a filha não criar problemas. Mas Hassan percebeu a troca de olhares e insistiu gentilmente. Não tenha medo, querida. Apenas me conte a verdade. Com a maturidade de alguém muito mais velha, Samantha respondeu em árabe. Ele grita com minha mãe quando as coisas quebram sozinhas. Ele a chama de incompetente na frente de outras pessoas. Uma vez, ele jogou papéis no chão de propósito só para forçar minha mãe a se ajoelhar e catá-los. Enquanto ele ria com outros homens de terno, Hassan sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Em sua cultura, humilhar uma pessoa trabalhadora era uma das ofensas mais graves imagináveis. Ele havia construído seu império tratando cada funcionário com dignidade, desde o segurança até o vice-presidente. Para ele, o caráter de um líder se media exatamente pela forma como ele tratava aqueles que dependiam dele. E sua mãe nunca reclamou? Perguntou Hassan, ainda em árabe. Minha mãe precisa deste trabalho para me sustentar, explicou Samantha com uma sabedoria triste. Ela disse que algumas pessoas pensam que ter dinheiro lhes dá o direito de serem cruéis, mas que nossa dignidade não depende de como os outros nos tratam. Hassan olhou para Amanda, que estava na porta com lágrimas nos olhos, claramente mortificada pela situação. Ele podia ver nela a mesma força silenciosa que reconhecia em sua própria mãe, que havia criado 7 filhos trabalhando como costureira em Dubai. Podia ver a determinação de uma mulher que havia sacrificado tudo para dar à filha uma chance de ter uma vida melhor. Samantha, disse Hassan, mudando para inglês para incluir Amanda na conversa. Onde você estuda essas línguas todas? Na biblioteca da empresa, respondeu Samantha. Minha mãe me traz aqui quando não há aula, e eu uso os computadores para assistir vídeos educativos e ler livros digitais.
Tem um programa chinês muito bom que ensina mandarim e canais do YouTube de professores franceses que explicam gramática de um jeito divertido. Hassan ficou impressionado, não apenas com a inteligência da menina, mas com sua iniciativa. E seus professores na escola? Eles sabem sobre seus talentos? Samantha deu de ombros. A escola é muito fácil. Eu termino as lições em 5 minutos e depois fico entediada. Uma vez, tentei ajudar um colega que estava com dificuldade em matemática, mas a professora disse que eu estava atrapalhando a aula. Esta criança é um gênio, Hassan murmurou para si, mesmo em árabe, mais alto o suficiente para Samantha ouvir. Não sou gênia, senhor, ela respondeu, também em árabe. Apenas gosto muito de aprender. Minha mãe sempre diz que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de nós. Hassan sorriu. A primeira expressão genuinamente calorosa que havia mostrado desde que entrara naquela sala. Sua mãe é uma mulher muito sábia. William Ashford, que havia permanecido em silêncio durante toda essa troca, finalmente encontrou sua voz. Sheikh Hassan. Peço desculpas por esta interrupção. Vou providenciar para que esta funcionária seja dispensada imediatamente por perturbar nossa reunião. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Hassan se levantou lentamente, sua estatura imponente fazendo William parecer ainda menor. Senhor Ashford, disse o sheik com uma voz que carregava décadas de autoridade. Durante esta manhã, o senhor demonstrou arrogância, desrespeito e uma falta completa de valores humanos básicos. Esta criança, em 5 minutos, mostrou mais classe, inteligência e dignidade do que o senhor em toda a sua apresentação. Os executivos da TechVision se entreolharam nervosamente. Eles podiam sentir que a reunião havia tomado um rumo perigoso, mas nenhum deles tinha coragem de intervir. Hassan continuou. Em minha cultura, nós temos um ditado. A pessoa que planta sementes de bondade sempre colherá uma floresta de bênçãos. O senhor, Sr. Ashford, tem plantado apenas sementes de crueldade. Voltando-se para Samantha e Amanda, Hassan disse gentilmente, posso falar um momento com vocês duas em particular? Amanda finalmente encontrou sua voz. Senhor, eu peço desculpas pela interrupção. Samantha não deveria ter... Não se desculpe, interrompeu Hassan. Sua filha acaba de me mostrar algo extraordinário. Ela me lembrou de por que comecei a investir em primeiro lugar para encontrar e nutrir potencial verdadeiro. Hassan olhou ao redor da sala, seus olhos passando por cada executivo antes de retornarem para William. Cavalheiros, esta reunião terminou. Não investirei um único centavo nesta empresa enquanto ela for liderada por um homem que trata seus funcionários como objetos descartáveis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. William estava branco como papel, percebendo que 500 milhões de dólares acabavam de escorregar por entre seus dedos por causa de sua própria arrogância. Mas Sheikh Hassan, balbuciou um dos vice-presidentes, certamente podemos resolver este mal-entendido. Não há mal-entendido algum, respondeu Hassan firmemente. Há apenas uma questão de caráter. E o caráter, senhores, é a única moeda que realmente importa nos negócios. Hassan se virou para Samantha e Amanda. Senhoras, seria uma honra se vocês pudessem me acompanhar para uma conversa mais privada. Tenho uma proposta que pode interessar a vocês. E naquele momento, enquanto William Ashford assistia impotente, Hassan al-Mansuri estendeu sua mão para uma faxineira e sua filha de 9 anos, tratando-as com mais respeito do que havia demonstrado por qualquer pessoa naquela sala durante toda a manhã. William Ashford sentiu o mundo desabar quando Hassan recusou apertar sua mão estendida e se dirigiu em direção à porta, acompanhado por Amanda e Samantha. 500 milhões de dólares estavam caminhando para fora de sua empresa, e tudo por causa de uma faxineira e sua filha. A humilhação queimava em seu peito como ácido.
Mas o desespero era ainda pior. Sheikh Hassan, por favor, William gritou correndo atrás do bilionário. Não permita que um pequeno mal-entendido destrua uma oportunidade de negócio tão promissora. Hassan parou no corredor e se virou lentamente. Seus olhos carregavam uma frieza que William nunca havia visto antes. Mal-entendido, Sr. Ashford. Eu vi exatamente quem o senhor realmente é. Não há confusão alguma em minha mente. Mas, senhor, William continuou, sua voz ficando mais aguda pelo desespero. Amanda é apenas uma funcionária de limpeza. Ela não representa os valores desta empresa. Posso demiti-la agora mesmo se isso resolver o problema. As palavras saíram da boca de William antes que ele pudesse perceber o quanto elas eram terríveis. Amanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava ela, sendo oferecida como sacrifício para salvar um negócio que ela nem sabia que existia uma hora atrás. Samantha deu um passo à frente, colocando-se protetivamente na frente da mãe. Com apenas 9 anos, ela exibia uma dignidade que envergonhava todos os adultos presentes. Senhor, ela disse diretamente para William, alternando entre inglês e árabe para que Hassan pudesse compreender completamente. Minha mãe trabalha mais em um dia do que o senhor trabalha em uma semana. Ela chega aqui às 5 da manhã e só vai embora depois das 7 da noite. Ela limpa a bagunça que vocês fazem, conserta as coisas que vocês quebram e nunca reclama mesmo quando vocês a tratam como se ela fosse invisível. Hassan observava a cena com crescente admiração pela coragem da menina. Samantha continuou. O senhor usa terno de $3.000 e dirige um carro que custa mais que nossa casa inteira. Mas minha mãe tem algo que o senhor nunca terá. Ela tem honra. William ficou vermelho de raiva. Como ousa falar assim comigo, sua pequena... Termine essa frase, disse Hassan com uma voz perigosamente baixa. E eu garanto que o senhor se arrependerá pelo resto de sua vida. Os executivos da TechVision, que haviam seguido a discussão para o corredor, estavam apavorados. James Mitchell, o vice-presidente financeiro, tentou intervir. Sheikh Hassan, com todo respeito, talvez possamos resolver esta situação de forma mais civilizada. Civilizada? Hassan repetiu a palavra como se fosse veneno em sua boca. Onde estava a civilidade quando este homem humilhava uma mãe trabalhadora na frente de sua própria filha? Onde estava a civilidade quando ele jogava papéis no chão só para ver uma mulher digna se ajoelhar para catá-los? James piscou confuso. Eu não sabia sobre isso. Claro que não sabia, disse Hassan. Pessoas como vocês nunca sabem como os funcionários inferiores são tratados, porque escolhem não ver. É mais fácil fingir que a crueldade não existe quando vocês não são as vítimas. Amanda, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão, finalmente encontrou sua voz. Senhor Sheikh, ela disse com uma dignidade silenciosa que calou todos. No corredor, eu aceito a forma como sou tratada aqui porque preciso sustentar minha filha, mas não aceito que minha filha seja desrespeitada por defender aquilo em que acredita. Ela olhou diretamente para William. Senhor Ashford, eu trabalho para o senhor há 5 anos. Nunca faltei um dia, nunca reclamei quando o senhor me gritou por coisas que não foram minha culpa, nunca respondi quando o senhor me tratou como se eu fosse burra ou preguiçosa. Mas eu não vou permitir que o senhor fale com minha filha do jeito que fala comigo. William estava desesperado. Ele podia sentir sua carreira escorregando por entre os dedos. Amanda, seja razoável. Você sabe que eu estava apenas estressado com esta reunião importante. Nunca tive nada pessoal contra você. Nada pessoal? Samantha interrompeu, sua voz carregada de uma indignação madura. O senhor chamou minha mãe de incompetente na frente de clientes. O senhor disse que essas pessoas são todas iguais. O senhor fez minha mãe trabalhar no Dia de Ação de Graças porque disse que pessoas como ela não têm família para visitar mesmo.
Cada palavra de Samantha era como uma facada no orgulho de William, mas também expunha para Hassan e os outros executivos um padrão de comportamento que eles não podiam mais ignorar. Hassan se abaixou na altura de Samantha. Quantas vezes você viu sua mãe sendo tratada assim? Muitas vezes, respondeu Samantha honestamente. Mas minha mãe sempre me disse para não reagir porque precisamos deste trabalho. Ela disse que nossa dignidade vem de dentro, não de como os outros nos tratam. Hassan se levantou e olhou para Amanda com profundo respeito. Senhora Miller, a senhora criou uma filha extraordinária e fez isso enquanto mantinha sua dignidade em circunstâncias que teriam quebrado pessoas menores. Voltando-se para William e os executivos, Hassan declarou: Cavalheiros, vocês acabaram de testemunhar algo raro, verdadeira grandeza de caráter, e ela não veio de nenhum de vocês. William fez uma última tentativa desesperada. Sheikh Hassan, posso compensar Amanda, posso dar a ela um aumento, melhores condições de trabalho, qualquer coisa que o senhor considere apropriada. Hassan balançou a cabeça com desgosto. O senhor ainda não entende, não é? Não se trata de dinheiro, trata-se de quem o senhor é como pessoa, e o senhor acabou de se revelar completamente. Hassan olhou para seu relógio de ouro. Senhores, são 11h30. Em menos de 2 horas, meu escritório em Dubai enviará um comunicado para todas as empresas de investimento do Oriente Médio sobre esta experiência. Palavra espalha rapidamente em nossos círculos sobre empresas que não merecem confiança. O rosto de William ficou branco como papel. Ele sabia que Hassan al-Mansuri tinha influência suficiente para destruir a reputação da TechVision no mercado internacional. Por favor, isso não é necessário. Não se preocupe, disse Hassan com um sorriso frio. Eu apenas contarei a verdade, que encontrei uma empresa liderada por um homem sem caráter que trata funcionários dedicados como lixo e que não merece nenhum centavo de investimento sério. Hassan se virou para Amanda e Samantha. Senhoras, há uma cafeteria no térreo deste prédio. Gostariam de se juntar a mim para o almoço? Tenho uma proposta que pode interessar a vocês e prefiro discuti-la longe desta atmosfera tóxica. Amanda hesitou. Senhor, eu ainda estou trabalhando. Não posso simplesmente... Ela está despedida mesmo, William gritou, sua compostura finalmente se despedaçando completamente. Amanda Miller, você está demitida! Quero que pegue suas coisas e saia do prédio imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Hassan olhou para William com uma expressão de absoluto desgosto. Parabéns, Sr. Ashford. O senhor acabou de provar meu ponto melhor do que eu jamais poderia. Voltando-se para Amanda, Hassan disse gentilmente: Bem, senhora Miller, parece que agora a senhora está livre para almoçar comigo e posso garantir que será a última refeição que a senhora fará como ex-funcionária desta empresa. Samantha pegou a mão da mãe e sussurrou: Está tudo bem, mamãe. Às vezes, quando uma porta se fecha, uma janela muito maior se abre. Hassan sorriu para a menina. Sua filha é muito sábia, senhora Miller, muito sábia mesmo. E enquanto William Ashford assistia em desespero crescente, Hassan al-Mansuri escoltou Amanda e Samantha Miller em direção aos elevadores, deixando para trás uma sala cheia de executivos que finalmente começavam a entender o desastre que acabara de acontecer. A cafeteria do térreo do edifício da TechVision nunca havia recebido um cliente como Sheikh Hassan al-Mansuri. Funcionários de várias empresas do prédio sussurravam e tiravam fotos discretas, enquanto o bilionário árabe se sentava numa mesa simples de fórmica, conversando animadamente com uma mulher afro-americana e sua filha de 9 anos, como se fossem velhos amigos. Hassan havia insistido para que Amanda e Samantha pedissem o que quisessem, e agora observava divertido enquanto Samantha explicava para sua mãe, em 3 idiomas diferentes, as opções do cardápio.
A menina havia se oferecido para traduzir para Hassan também, até ele explicar, rindo, que seu inglês era perfeitamente fluente. Samantha, disse Hassan depois que terminaram de comer, você mencionou que estuda sozinha na biblioteca da empresa. Me conte sobre seus sonhos. O que você quer ser quando crescer? Os olhos de Samantha se iluminaram. Eu quero ser embaixadora, Sr. Sheikh. Quero ajudar países diferentes a se entenderem melhor. Acho que muitos problemas no mundo acontecem porque as pessoas não se comunicam direito. Hassan ficou impressionado pela maturidade da resposta. E o que te fez pensar nisso? Bem, Samantha explicou, quando eu estudo as línguas, também aprendo sobre as culturas. E percebi que pessoas de países diferentes querem basicamente as mesmas coisas. Cuidar de suas famílias, ter trabalho digno, viver em paz. Mas às vezes elas brigam porque não conseguem explicar isso umas para as outras. Amanda observava a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Samantha falava sobre sonhos que pareciam impossíveis para uma menina de sua origem. Mas Hassan estava ouvindo como se cada palavra fosse preciosa. E você, senhora Miller? Hassan se virou para Amanda. Quais eram seus sonhos quando tinha a idade de Samantha? Amanda hesitou antes de responder. Eu queria ser jornalista. Queria contar histórias de pessoas que normalmente não têm voz. Mas a vida tomou outros rumos. A vida não terminou ainda, disse Hassan gentilmente. A senhora tem apenas 32 anos. Ainda há tempo para muitos sonhos. Hassan tomou um gole de seu café árabe especial que havia mandado seu assistente buscar em um restaurante próximo. Senhoras, eu tenho uma proposta para vocês, mas primeiro preciso que entendam algo sobre mim. Ele se inclinou para a frente falando, com a seriedade de alguém compartilhando segredos importantes. Eu não nasci rico. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos e minha mãe criou 7 filhos trabalhando como costureira. Eu comecei vendendo especiarias no mercado de Dubai quando tinha 14 anos. Samantha ouviu atentamente enquanto Hassan continuava. Consegui construir meu primeiro negócio aos 20 anos, mas nunca esqueci de onde vim. Hoje, tenho empresas em 15 países, mas meu projeto mais importante é encontrar jovens talentosos de famílias trabalhadoras e dar a eles oportunidades que eu gostaria de ter tido na idade deles. Amanda sentiu o coração acelerar. Ela não sabia para onde essa conversa estava indo, mas podia sentir que era algo grande. Samantha, Hassan disse, voltando-se para a menina, como você gostaria de estudar numa escola internacional onde poderia aprender qualquer idioma que quisesse com professores nativos de cada país? Os olhos de Samantha se arregalaram. Isso seria incrível, mas deve custar muito dinheiro. E se eu dissesse que não custaria nada para vocês? Hassan perguntou com um sorriso. Tenho uma fundação educacional que oferece bolsas completas para crianças excepcionais. Estamos falando de escola, moradia, alimentação, livros, viagens educacionais, tudo pago. Amanda sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Senhor Sheikh, isso é muito generoso, mas eu não poderia aceitar caridade. Não é caridade, Hassan interrompeu firmemente. É investimento. Eu invisto em pessoas com potencial extraordinário e sua filha é uma das mentes mais brilhantes que já encontrei. Hassan se virou para Amanda. E a senhora Miller, se interessaria por uma posição em minha empresa americana? Preciso de alguém para liderar nosso programa de responsabilidade social. Alguém que entenda o que significa lutar por oportunidades. Amanda não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas, senhor, eu não tenho formação universitária, não tenho experiência em... A senhora tem algo muito mais valioso, Hassan interrompeu. Tem caráter, tem experiência real de vida e tem a sabedoria que só vem de superar adversidades com dignidade. Hassan puxou seu telefone e mostrou algumas fotos. Esta é a escola em Connecticut, onde Samantha estudaria. Tem estudantes de 40 países diferentes. E este é nosso escritório em Manhattan, onde a senhora trabalharia.
As fotos mostravam instalações que pareciam saídas de filmes. Biblioteca com 3 andares, laboratórios de última geração, dormitórios que mais pareciam pequenos apartamentos. Amanda nunca havia sonhado que lugares assim existissem no mundo real. Há uma condição, disse Hassan, ficando sério novamente. Quero que Samantha use seus talentos para ajudar outras crianças. Ela seria uma espécie de embaixadora estudantil, ajudando novos alunos internacionais a se adaptarem. E quero que a senhora use sua posição para identificar outras famílias trabalhadoras que merecem oportunidades. Samantha olhou para sua mãe, depois para Hassan. Senhor Sheikh, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Por que o senhor está fazendo isso por nós? O senhor nem nos conhece. Hassan sorriu. E pela primeira vez, desde que entrara na TechVision, seus olhos mostraram uma ternura genuína. Porque quando eu tinha sua idade, uma pessoa bondosa me deu uma chance. Um comerciante rico viu que eu sabia fazer contas de cabeça mais rápido que outros meninos e me ofereceu trabalho em seu escritório. Sem essa oportunidade, eu ainda estaria vendendo especiarias no mercado. Hassan fez uma pausa, olhando pela janela da cafeteria. Mas principalmente porque, em 1 hora de conversa com vocês duas, vi mais honra, inteligência e bondade genuína do que em anos tratando com executivos como William Ashford. Amanda finalmente encontrou sua voz. Se aceitarmos, quando começaríamos? Samantha pode começar as aulas na segunda-feira que vem, disse Hassan. A escola tem um programa especial de imersão para alunos que entram no meio do ano. E a senhora pode começar no meu escritório quando se sentir pronta. Hassan se inclinou para a frente. Sei que é uma decisão grande. Vocês precisam de tempo para pensar? Amanda olhou para Samantha, que tinha lágrimas de alegria nos olhos. Depois olhou para Hassan, este homem extraordinário, que havia aparecido em suas vidas como um anjo guardião. Senhor Sheikh, ela disse com voz trêmula de emoção. Nós aceitamos. Naquele momento, do outro lado da janela da cafeteria, elas podiam ver William Ashford saindo do prédio carregando uma caixa com seus pertences pessoais. Hassan seguiu o olhar de Amanda e sorriu. Ah, sim, ele disse casualmente. Esqueci de mencionar. Os acionistas da TechVision me ligaram há 20 minutos. Parece que decidiram fazer algumas mudanças na liderança da empresa. E enquanto William Ashford entrava em seu carro caro pela última vez como CEO, Amanda e Samantha Miller começavam a primeira tarde de suas novas vidas. 3 horas depois do almoço na cafeteria, o escritório da TechVision Corp parecia um navio naufragando. James Mitchell estava ao telefone com investidores furiosos, tentando explicar como $500 milhão havia desaparecido numa única manhã. William Ashford havia sido escoltado para fora do prédio às 14h30, após uma reunião de emergência que durou apenas 15 minutos. 15 minutos para desfazer 20 anos de carreira. Sua demissão foi imediata, sem direito à indenização especial, sem período de transição. A verdade era que Hassan havia feito muito mais que simplesmente recusar investir na TechVision. Durante o almoço, ele havia feito uma série de telefonemas que abalaram o mundo corporativo americano. Primeiro, ligou para o CEO do Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos. Depois, para o diretor do maior fundo de investimento chinês. A mensagem foi sempre a mesma. TechVision Corp é liderada por pessoas sem caráter. Não recomendo qualquer associação comercial com eles. Em questão de 2 horas, a TechVision havia perdido não apenas o investimento de Hassan, mas também 3 outros contratos internacionais. O valor total? Mais de $1,5 bilhão. Enquanto isso, Amanda Miller estava numa sala de reuniões luxuosa, assinando documentos que mudavam sua vida para sempre. Hassan havia cumprido sua palavra com eficiência impressionante. Em 3 horas, ele havia organizado tudo. Matrícula de Samantha na Academia Internacional Morrison, posição de Amanda como diretora de responsabilidade social e um apartamento no Upper West Side. Senhora Miller,
disse a assistente de Hassan. O acordo inclui um salário inicial de $180 mil anuais, mais benefícios de saúde completos para a senhora e Samantha. Amanda teve que se segurar na cadeira. Em 5 anos na Tech Vision, ela ganhava $28 mil anuais, sem benefícios. Agora estava assinando um contrato que transformava sua vida em algo que ela nem ousava sonhar. Há algo mais, disse Hassan, entrando com Samantha. Samantha acaba de fazer o teste da Academia Morrison. Ela testou no nível universitário em 5 matérias diferentes. Amanda sentia como se estivesse vivendo um sonho. 6 horas atrás, estava limpando banheiros e se preocupando em esconder a filha. Agora, assinava contratos que garantiam um futuro melhor do que qualquer coisa que havia imaginado. Naquele momento, o telefone de Hassan tocou. Era James Mitchell, da Tech Vision. Sheikh Hassan. A voz estava carregada de desespero. Peço que reconsidere. William foi demitido. Temos nova liderança agora. Hassan colocou no viva voz. Senhor Mitchell, mudança real não acontece de um dia para o outro. Vocês toleraram o comportamento de William por anos, sabendo como ele tratava funcionários como a senhora Miller. Hassan desligou e se virou para Amanda. A Tech Vision vai precisar contratar nova equipe de limpeza. A empresa que eles usavam encontrou outros clientes mais respeitosos. 3 andares abaixo, os funcionários assistiam pela janela enquanto uma limusine preta levava Amanda e Samantha embora. Muitos haviam presenciado como William tratava Amanda ao longo dos anos. Na limusine, Samantha segurava a mão da mãe. Mamãe, você acha que isso é real? Amanda apertou a mão da filha. Sim, querida, é real. Porque às vezes, quando você faz a coisa certa por tempo suficiente, o universo finalmente te recompensa. Hassan sorriu. Senhoras, bem-vindas à sua nova vida. 1 ano depois, Samantha Miller caminhava pelos corredores da Academia Internacional Morrison com confiança. Aos 10 anos, ela falava 9 idiomas fluentemente e havia sido eleita embaixadora estudantil pelos colegas de 40 países diferentes. Bonjour, Samantha! Gritou Pierre, um garoto francês que havia chegado 2 meses atrás falando apenas francês. Samantha o havia ajudado na adaptação e agora ele falava inglês fluentemente. Sabah el khair, Pierre! Samantha respondeu em árabe. Você está praticando como eu sugeri? Sim, e mandarim também! Pierre respondeu orgulhoso. Naquela tarde, Samantha tinha uma videoconferência especial. Uma vez por mês, ela conversava com crianças de escolas públicas americanas contando sua história. Oi, pessoal! Ela disse para dezenas de rostinhos curiosos de uma escola no Texas. Há 1 ano e meio eu estudava numa escola pública como vocês. Uma menina perguntou, é verdade que você fala 9 idiomas? É verdade, mas aprendi todos sozinha, usando vídeos grátis da internet e livros da biblioteca. Enquanto isso, Amanda estava numa reunião em Manhattan, coordenando o programa de bolsas da Al-Mansuri Holdings. Em 1 ano, ela havia ajudado 127 crianças de famílias trabalhadoras a conseguirem bolsas em escolas particulares. O relatório é impressionante, Amanda, disse Hassan. 96% das crianças estão entre os melhores alunos. Elas só precisavam de uma chance, Amanda respondeu. Quando você dá oportunidades para crianças que querem aprender, elas voam. Hassan a observava com admiração. Quero que você comande nossa expansão internacional do programa. Seria vice-presidente, executiva com responsabilidade sobre 15 países. Amanda não conseguiu esconder a emoção. 2 anos atrás, limpava banheiros. Agora seria convidada para liderar programas internacionais. Do outro lado da cidade, William Ashford estava num escritório menor, tentando reconstruir sua carreira. Depois de 8 meses desempregado, conseguiu uma posição como gerente de vendas.
3 níveis abaixo do que costumava ser. Às vezes, William passava pela Academia Morrison só para ver Samantha. Ela sempre estava sorrindo, cercada de amigos. E sempre que havia, lembrava-se de quando uma menina de 9 anos havia mostrado mais classe que ele jamais demonstrara. À noite, Amanda e Samantha mantinham sua tradição de conversar sobre o que haviam aprendido. Mamãe, disse Samantha, conversei com uma menina do Congo que fala 6 idiomas africanos. E você? Aprendi que vamos ajudar a construir uma escola em Bangladesh onde crianças trabalhadoras podem estudar à noite. Sabe o que é engraçado, mamãe? Se aquele homem não tivesse sido cruel, talvez nunca tivéssemos conhecido o Sr. Hassan. Amanda refletiu. Às vezes, as coisas ruins nos empurram para onde realmente deveríamos estar. 6 meses depois, estavam num avião para Dubai, para inaugurar o primeiro centro internacional da Al-Mansuri Foundation. Samantha daria o discurso de abertura em 3 idiomas. Há 2 anos, Samantha disse em árabe perfeito: eu era apenas uma menina que acompanhava minha mãe no trabalho. Este centro é uma promessa de que origem não determina destino. A plateia se levantou emocionada. Hassan sussurrou para Amanda: sua filha vai ser presidente algum dia. Naquela noite, Amanda estava na varanda olhando Dubai quando Hassan se juntou a ela. Tem algum arrependimento? Ele perguntou. Nem dos anos difíceis, nem das humilhações, porque tudo me trouxe até aqui. Me ensinou a valorizar oportunidades e a nunca esquecer de onde vim. Hassan sorriu. É por isso que sabia que vocês eram especiais. Não é apenas inteligência, é caráter. Ali, Amanda entendeu que sua história não era sobre uma faxineira que ficou rica. Era sobre uma mulher que nunca perdeu sua dignidade, uma menina que nunca parou de sonhar e um homem que acreditou que todo ser humano merece a chance de mostrar sua grandeza. Se essa história tocou seu coração, respira fundo e pensa: quantas Samanthas existem por aí, escondidas atrás de portas que o mundo nunca abre? Quantas mães como Amanda estão dando tudo de si em silêncio, esperando só uma chance, uma oportunidade, um olhar de respeito? Se você acredita que origem não define destino, que talento pode vir de qualquer lugar e que respeito é o mínimo, então esse canal é para você. Deixe nos comentários a frase: eu vejo as invisíveis, para mostrar que você também enxerga quem o mundo ignora. E aproveita para contar o que mais te emocionou nessa história. Se inscreve no canal agora, porque toda semana tem histórias transformadoras e inesquecíveis como essa. E lembra, às vezes, a pessoa que vai mudar tudo está onde ninguém quer olhar. Que quiero almorzar, chiquillo, yo no he comido nada. Entonces, podríamos almorzar y después volver al Minecraft a terminar lo que tenía que hacer, porque yo quería hacerme como una base y ahí recién decir como ya chiquillo, nos vemos el otro stream. Entonces no lo hice y ahora tengo que hacerlo. ¿A qué podemos reaccionar? No lo sé, así que vamos a poner la cámara un momento para yo buscar a qué podemos reaccionar. Estoy toda pálida. Es que bueno, empecé a las 5 de la tarde, chica. Normal que esté como un poco muerta en vida. Sí, es que estoy full zombie, así que me di cuenta cuando fui al baño, me miré la cara y dije, ¿quién es esta persona? Entonces no sé qué podríamos ver mientras. No, no, de que fui a ver que iba a almorzar. Ay, igual estoy como encerrada aquí con todo el día que metía, no.
Como que nadie sabía de mi existencia desde las 5 de la tarde. Mm, ¿Qué podríamos reaccionar? O podríamos no reaccionar, sino estar ahí como chile en el juego, observando. O ya, a ver, ya no, ya basta de ser indecisa. Voy a comer mientras juego. ¿Cuándo no he hecho eso? Siempre lo hago. Siempre lo hago, entonces. El problema es que estoy toda chascona. Estoy asquerosamente zombie hoy día. Ay, qué horror. A ver, espérense. Me ahogo. Espérense. Hoy día espero dormir increíblemente bien porque más que nada me teñí el pelo, chiquillo. Yo no quería que quedara de este color. Yo lo quería un poquito más claro. Me trolearon. Hice una mezcla que según esa mezcla me iba a quedar exactamente el color que quería. Chica, exacto está aquí entre nosotros porque esto de exacto no tiene nada. Exacto no tiene una polla. Yo estoy como zombie. Oh, qué horror. Es que más encima me maquillé súper apurada. No, para no apurarme tanto. ¡Ay, que está sonando! Mando la música del Minecraft. Ya no importa, vamos a seguir. Bueno, vamos a jugar. I'll repeat, the way she dances to this beat. Chase. You remind. Miren, la comida de hoy es fideos, arroz con salchicha. Oh, you remind. No me abre el SMP. I love your summer times. Tell me, am I your type? No me quiere abrir. ¿Por qué no quiere abrir? Se supone que ahí abrió, pero no lo veo. Ahí está. Oh. Ay, ya es de noche. Misiones da... Oh, ¿verdad que hay misiones diarias, chiquillo? Yo estaba puroleseando 4 horas puroleseando, ¿se dan cuenta? Esto no puede ser. Vamos a ver las misiones diarias mientras almorzamos, ¿ok? Oh, you remind. No puedo comer. I love you summertime. Tell me am I your time. No me vaya a caer. Bueno, no puedo hacer eso. Tienen que llenarme los hocico de comida y ahí recién. Oh, no traje comida. Chica, no quiero ponerlo, quiero abrirlo. Ya tengo. Las misiones diarias, ¿dónde las dan?
¿Aló, permiso? Ay, yo puedo tener mi casa así bonita, me estás leseando. Nah. Chiquillo, ustedes están claros que yo voy a hacer la casa más... ¿Hola? Me perdí en mi propia construcción, chiquillo. No me acuerdo dónde era. Lo siento, papu, no puedo salir ahora mismo. Tengo videos para editar, ahora sí, diviértete por mí. Él está en yo. Yo había dejado. Hola. Y les voy a robar las casas. Les voy a robar las casas porque si ellas son ladronas, yo también les voy a robar. ¿Dónde construí, chiquillo? Hola, ¿qué pasa? Venga, ya, hombre. Te digo que soy de 10, ¿eh? No me mires así. Oh. Wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. ¿Dónde está la mención diaria? Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Uy, lo que acabo de escuchar. ¿Dónde? Ah, no, nada. No. ¿Por qué estás cuernudo? ¿Qué hay? Nah. ¿Y las menciones diarias dónde están? Oh. Eso tiene pinta de misión. Uy, se me quedó pegado. Aunque aquí yo creo que voy a subir la tierra en vez de bajarla. Se congeló el chat. Me gustaría. Ahora debería ser de base la casa. Que Escucho un chat. Se congeló. improvisar. A ver, improvisemos mentalmente. Tendría que ser. Hago la casa y al lado hago una casa.